Oi, gente. Eu estou voltando aqui porque muitos amigos, alunos, ex-alunos pediram para eu explicar um pouco mais sobre os nossos rios, sobre política hídrica e sobre a necessidade de um planejamento urbano ambiental adequado para as nossas cidades. Isso é uma forma que a gente tem de se armar de conhecimento e cobrar das nossas autoridades políticas públicas mais eficientes. Então a primeira coisa que a gente tem que resgatar é a ideia de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é uma área delimitada de um rio principal, o rio maior, e seus afluentes, os rios menores. Então os rios menores desaguam nesse rio maior, marcando uma grande bacia hidrográfica, uma grande região hidrográfica. O estado do Rio de Janeiro, o Brasil, todo é cortado em regiões hidrográficas. A gente precisa relembrar isso para entender que as nossas cidades cresceram acompanhando os rios, ocupando espaços que no passado eram os espaços dos rios. E além disso, a gente precisa lembrar que todo rio tem sua várzea. Várzea é a área natural de cheia dos rios. É o espaço que o rio tem para que na época das chuvas ele possa aumentar, ele vai encher a sua várzea, e quando as chuvas diminuírem, ele vai secar as suas várzeas. A gente chama na geografia de cheias sazonais. Essa área, que é a área de cheia natural dos rios, agora está com construções, prédios, casas, rodovias. Além do mais, os nossos rios, que muitos eram meandrantes, os rios tinham suas curvas, agora foram retificados. Esse processo de ocupação urbana, de crescimento das cidades, vai gerar muitos problemas. Então, para explicar esses problemas, eu escolhi 2 rios que foram importantes nessa última tragédia que atingiu a Baixada Fluminense. O rio Dona Eugênia, que corta Mesquita, e o rio Botas, que nasce em Nova Iguaçu, corta Comendador Soares e Belfor Roxo, desaguando no rio Iguaçu. Esses 2 rios, Dona Eugênia e rio Botas, vão nos ajudar a entender esse processo. O rio Dona Eugênia, ele nasce na APA Jericinó-Mendanha, uma área de proteção ambiental, uma área florestada, e quando ele vai descendo ali, vai entrar no espaço urbano de Mesquita, ele começa a ficar poluído, porque começa a ter muito despejo de esgoto e construções, casas e ocupação urbana no seu leito, na sua várzea. Eu, particularmente, tive parte da minha vida na frente desse rio. Meu pai e minha mãe eram comerciantes, eles tinham um comércio bem nesse rio, que hoje é um valão, e esse rio desce onde tem a cachoeira, do Parque Municipal de Nova Iguaçu, a entrada é por Mesquita. Lá em cima ele é limpo, com bonitas cachoeiras e quedas d'água. Quando ele começa a cortar a cidade, ele já começa a ficar poluído e parte dele foi retificado. Placas de cimento foram colocadas e o rio virou uma grande reta. Esse rio foi um dos grandes responsáveis da última cheia em Mesquita, nesse final de semana. O volume de água foi muito grande, o rio não comportou, extravasou, ele não tem mais a sua várzea e inundou o centro da cidade, Edson Passos, os bairros vizinhos. É importante discutir isso, porque nesses rios a gente precisa debater políticas de desassoreamento e dragagem. A gente tem que separar, principalmente, o site do INEA faz essa distinção, que é o órgão responsável no Estado por gestão dos nossos recursos hídricos, no que é desassoreamento e dragagem. Desassoreamento é uma política ambiental mais rápida, você tira sedimentos dos rios, você tira os resíduos para que o rio possa comportar um maior volume de água. O desassoreamento tem que ser autorizado pela Comissão de Meio Ambiente e, quando autorizado, a empresa responsável vai tirar esses resíduos, vai limpar os rios. A dragagem, segundo o INEA, é uma movimentação mais complicada. A dragagem pode até mudar a característica do corpo hídrico, ela necessita de licenciamento ambiental, de um estudo mais profundo, ela também faz a limpeza, ela também retira sedimento, mas eu preciso aí de mais estudos porque escava maior o leito do rio, que pode mudar o corpo hídrico.
Então essa distinção entre desassoreamento e dragagem. As duas políticas são fundamentais para que a gente minimize ou evite esses problemas com as enchentes que afetam tanto os espaços, as cidades da Baixada Fluminense. Os nossos rios hoje são grandes locais de despejo de resíduos urbanos, de resíduos domésticos e até industriais. Isso é a soma do caos. A gente está repetindo as fórmulas do desastre, que não é um desastre natural, é um desastre humano, do nosso planejamento, da nossa forma de produzir as cidades, de produzir o espaço urbano. E, óbvio, pensar concretamente e efetivamente saneamento básico. A gente não vai solucionar o problema enquanto os nossos rios forem locais de despejo de esgoto. A gente não conseguir expandir política pública de saneamento básico, de tratamento de esgoto, de captação de águas pluviais, de acesso à água potável, de coleta regular de lixo. São algumas políticas que estão nesse guarda-chuva do saneamento básico que a gente precisa enfrentar na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, e a gente consegue entender o porquê que a gente está nessa soma de caos e catástrofes que, na verdade, são fruto da nossa forma de pensar e de produzir a cidade. A gente precisa, então, entender que os nossos rios são vivos para a manutenção da biodiversidade animal e vegetal. Tudo bem? Eu acho que esse ficou já um pouco maior do que eu queria, mas uma forma de trazer alguns conceitos e processos e a gente conseguir aprofundar um pouco mais a discussão. É isso, gente. Tchau, tchau.